Esse vídeo é uma homenagem à Ordem dos Jesuítas do Brasil, que entendeu perfeitamente o que é essa ação de remover Paulo Freire como patrono da educação e colocar José de Anchieta. Parabéns para vocês! Essa semana uma notícia tomou conta da mídia que foi um projeto que visa remover Paulo Freire do título de patrono da educação brasileira e colocar no lugar dele José de Anchieta, né? E nessa situação os jesuítas no Brasil lançaram uma nota falando sobre a importância que José de Anchieta teve para a educação brasileira, mas que, independente de todo o valor e todo o mérito que São José de Anchieta tem para a história da educação no Brasil, que os próprios jesuítas não concordavam em remover Paulo Freire e colocar no local José de Anchieta. Uma porque o próprio José de Anchieta, segundo a fala dos jesuítas, foi um educador, um pedagogo do oprimido, assim como Paulo Freire, e que o uso da memória de José de Anchieta dentro desse processo meramente ideológico é uma ofensa à memória de Anchieta. Então, esse vídeo é uma homenagem a José de Anchieta como alguém, né, que foi um precursor aí da ideia de Paulo Freire, e esse sim com todo o mérito como patrono da educação brasileira. Bom, vamos lá. Muito se confunde aí da história dos jesuítas e da presença deles no Brasil como se eles tivessem vindo aqui para o Brasil logo no começo no descobrimento do Brasil. E isso não é verdade, né? A presença jesuítica no Brasil foi realmente bastante importante, só que aconteceu num período a posteriori do processo de colonização, né? Então vamos lá, só para a gente ter a noção aqui, a Companhia de Jesus foi fundada no ano de 1534 por Iñigo Lopes Loyola, né? Iñigo Lopes Loyola é Santo Inácio de Loyola, né? Por que a diferença do nome? Porque o Inácio de Loyola era basco, né? Lá da região do norte da Espanha. No entanto, a Companhia de Jesus não foi fundada na Espanha, mas foi fundada em Paris, né? Por quê? Bom, quem fundou a Companhia de Jesus era um grupo de estudantes da Universidade de Paris, né? Entre eles, a principal liderança, né, estava lá Inácio de Loyola, o grande responsável. Bom, 1534, vamos localizando isso aí no tempo, vamos percebendo que isso aí é justamente o momento onde estão eclodindo lá as reformas protestantes pela Europa e, consequentemente, vai ter a Contra-Reforma ou Reforma Católica. Tá? O que acontece nesse momento aí? A igreja começa a perceber que ela está perdendo o controle dos cristãos. Não entenda mal a noção de controle, mas a ideia de que, bom, se somos uma igreja católica, né, uma igreja universal, uma igreja de todos, né, por que estão surgindo aí fragmentações dentro da igreja? Se você for observar ali os primeiros reformistas, Lutero principalmente, ele jamais quis criar uma cisão na igreja, mas realmente uma reforma, dar uma nova forma, melhorar, aperfeiçoar, adequar aos novos tempos. Pessoas como Inácio de Loyola e todos os envolvidos, os cardeais, os papas envolvidos na Contra-Reforma ou Reforma Católica, também perceberam que era necessário ter algum tipo de processo de adaptação, mas que não permitisse a fragmentação, e sim que agregasse todo mundo. Inácio de Loyola vem nessa ideia de agregar todo mundo, anexar todo mundo ao mesmo seio católico, né? E qual que vai ser o princípio dele? Bem, estamos no século XVI, é justamente o século da expansão ultramarina, é o século
da conquista de territórios na África, da conquista de territórios na Ásia, do descobrimento da América e do início da colonização. Bom, Brasil começa seu processo de colonização a partir de 1530. A fundação da Companhia de Jesus se dá em 1534, 4 anos depois. Que tipo de sacerdotes estavam aqui no Brasil durante esse momento, nesses primeiros passos? Principalmente franciscanos, tá? Ordens mendicantes que vinham para cá, né? E estavam aqui mantendo o cristianismo. Bom, os jesuítas, como ficaram conhecidos, tinham um outro princípio, né? Que não era simplesmente manter o cristianismo, mas propagar, levar a palavra de Deus a todo aquele que não conhecia. E nesse momento tem um mundo gigantesco que não conhece o cristianismo. África, Ásia e América, que vai ser o nosso destaque aqui, apesar da gente ir citando elementos ali em outros espaços. Aliás, vamos começar já com uma citação. Um elemento interessante aí dos jesuítas é o que? Os jesuítas, eles não têm um tipo de vestimenta típica, né, que identifica eles em qualquer local do mundo. A vestimenta dos jesuítas variava de local para local, dependendo do espaço onde se está colonizando. Por exemplo, aqui no Brasil, né, você vê esses jesuítas, vê ainda, né, esses jesuítas com um hábito preto, liso, longo. Né? Enquanto, por exemplo, você vai ver os jesuítas na China e eles estão vestidos de hábito vermelho. Por que essa diferença? Vamos lá, pega um elemento da cultura chinesa, né? Para os chineses, né, o negro, né, significa ausência completa, né? A cor negra significa ausência completa, o invisível, né? Tanto que dentro do teatro oriental, né, teatro chinês, teatro japonês, principalmente quando se trabalha com teatro de bonecos, teatro de fantoches, né, os titereiros, aqueles que controlam os marionetes, eles estão todos vestidos de preto. Por quê? Porque eles estão invisíveis. Então não é para se olhar para ele, não é para se prestar atenção nele. Os primeiros jesuítas que chegaram lá no Oriente, China, Japão, vestidos de negro, eram ignorados por essas populações. Qual foi a solução? Cara, como é que é o hábito do monge budista? Né? É um hábito vermelho. Qual vai ser o hábito do monge jesuíta? No Oriente, vermelho. Então, ser reconhecido como uma figura em contato com a divindade, né? Então, essa figura é alguém a ser respeitado, é alguém a ser observado, né? Volta lá, vamos trazer os jesuítas, então, para o Brasil. Qual vai ser a postura dos jesuítas no Brasil? A catequese dos índios. Comecei com essa historinha aí do hábito vermelho no Oriente para perceber o seguinte: olha como funcionava a doutrina, a regra dos jesuítas. É preciso entender esse povo que está sendo catequizado para catequizá-lo de forma muito mais eficiente, para mostrar a ele, a partir da sua realidade, né, qual é o sentido do cristianismo. Isso vai ser tão importante que o primeiro dicionário tupi desenvolvido no mundo foi desenvolvido por jesuítas, que vão parar e observar, né, pô, como é que esse cara fala, qual que é o pensamento dele, como ele se comporta, e a partir disso trazer uma nova realidade. Ver que a ação dos jesuítas não era simplesmente uma ação catequética, mas uma ação que ela é antropológica, que ela é pedagógica e que ela é até mesmo filológica, né? Vamos entender a cultura, a língua e vamos ensinar a nossa forma de vida e tornar essas pessoas muito mais próximas do que é a realidade que nós queremos apresentar para eles, que é a realidade do cristianismo, né? Bom, quando é que os jesuítas chegam aqui no Brasil? A primeira missão jesuítica chega aqui no Brasil em 1549. Então, vê, 1534 surge a Ordem dos Jesuítas, 1549 já vai ter missão jesuítica aqui no Brasil, né? Então, esses caras já vão estar aqui presentes, trabalhando com esses indígenas e catequizando eles. Tanto que essa ideia da catequese vai ser algo extremamente importante para a missão jesuítica.
o que os jesuítas vão fundar vão ser missões, sempre com um colégio. Só para a gente parar para observar aqui, a cidade de São Paulo, capital do estado de São Paulo, tem como seu ponto de nascimento o pátio do colégio, né? E o que é o pátio do colégio? É o espaço em frente ao coleginho dos jesuítas, que hoje só sobrou um pedaço de parede, né? O que existe lá, o Museu Anchieta, é toda uma reconstrução, né, do que um dia foi o coleginho, né? E o que sobrou ali foi uma parede de taipa de pilão, que era uma das estruturas do antigo coleginho, né? Então, esse pátio do colégio era o centro onde os jesuítas atraíam ali os indígenas para catequizá-los num sistema de colégio. Então, esses caras viviam ali dentro e eram doutrinados dentro do comportamento cristão, né, para que se tornassem civilizados, por assim dizer. Então, vê, na cabeça do jesuíta, o que era o princípio deles? Era elevar essa criatura selvagem a uma condição mais civilizada através do cristianismo. Nossa, Fábio, que postura preconceituosa. Preconceituosa para a gente hoje, homens do século XXI. Nesse pensamento do século XVI, isso era uma ação piedosa, né? Isso era uma ação para poder salvar a alma daquele selvagem que estava longe de Deus, né? Então, vê, a missão dos jesuítas não era, então, criar uma educação ocidentalizada, mas cristianizar, né? Mas beneficiar esse selvagem, transformando ele em algo, né, melhor do que ele era antes. Cara, a ação dos jesuítas com a educação no Brasil vai desde o início da primeira missão jesuítica aqui, desde 1549 até o ano de 1760, quando os jesuítas são retirados dessa função. Inclusive, isso acontece aí durante a ação do Marquês de Pombal, que inclusive expulsa os jesuítas do Brasil. Posteriormente eles retornam, né? Mas nesse momento a ideia é remover dos jesuítas a ação da educação. Por quê? O Marquês de Pombal tinha a ideia de criar uma educação que fosse controlada pelo Estado, não pela Igreja. Tanto que a alfabetização feita pelos jesuítas era feita em latim, não na língua nativa. Não era feita em português aqui no Brasil. E por que educar em latim? Olha, em que língua estava escrita a Bíblia? Então vamos educá-los em latim, que é a língua onde a Bíblia está escrita. Assim você pode aprender, né, o que é o cristianismo de forma mais eficiente. A ação do Marquês de Pombal não é essa. Então não é formar um bom cristão, mas é formar um cidadão da coroa portuguesa. Então, nessa que vamos formar o cidadão, a educação tem que ser dada pelo Estado, não pela Igreja, né? Assim, a ideia da educação não está ligada a uma doutrinação comportamental, mas a uma formação intelectual. Percebe a diferença estabelecida nesse ponto? Então, Marquês de Pombal era um cara muito mais moderno que os próprios jesuítas, que já eram modernos na sua época, poderiam ser. A educação promovida pelos padres jesuítas, né, não tinha um sentido meramente formativo, mas um sentido de catequização, o que altera aí a lógica do que a gente entende por educação hoje. E aí, curtiu a aula de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo, não curtir. Não curtiu, vai lá embaixo, não curtir. É gentil da sua parte assinar o canal. Essa é a prancheta do Suetônio, eu sou o professor Fábio. E você, meu amigo, você deveria estar estudando.